Contato com o Luca Bassani, correspondente da Jovem Pan News, trazendo as últimas informações e repercussões na comunidade internacional. Luca, você tratava das informações e os pronunciamentos de lideranças europeias e também trouxemos há pouco as falas do pré-candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. Mais cedo, Luca, Joe Biden, inclusive, fez um pronunciamento sendo muito direto, revelando apoio total a Israel. Já se sabe, já se aventa no que esse apoio poderia acontecer, de que forma esse apoio viria? Pois é, Daniel, nós vemos que essa guerra ela acaba trazendo novamente o antagonismo entre as diversas forças que tentam atuar no Oriente Médio, principalmente, neste caso, o Irã, que é um dos maiores financiadores do grupo, é considerado por muitos países terrorista, o grupo Hamas, e também outros países menores que têm apoio direto à causa palestina. Nós vemos que os Estados Unidos, desde a Revolução Iraniana de 1979, se coloca em uma posição contrária ao Irã e, obviamente, que sendo esse ataque perpetrado e também admitido pela autoria do Hamas, vai se fazer de tudo para ajudar Israel. Nós sabemos que no aspecto tecnológico, no aspecto bélico, os Estados Unidos foram fundamentais para que toda essa tecnologia, essa inovação militar chegasse em Israel e por lá se desenvolvesse durante as últimas décadas. Inclusive a produção de armas, ela é muito forte dentro do Estado de Israel, mas ao mesmo tempo no aspecto geopolítico, defendendo o Estado de Israel perante as Nações Unidas. Nós sabemos até mesmo que o Estado palestino, até então representado pelo Fatah, pela autoridade palestina, só conseguiu o status de membro observador perante as Nações Unidas porque os Estados Unidos e outros países ocidentais se colocaram contrários a Palestina se tornar um membro pleno do órgão. Ao mesmo tempo, nós vemos que do aspecto do repúdio, das sanções, o apoio dos Estados Unidos pode ser fundamental e essa é uma posição que independe do presidente ser republicano ou democrata. Nós vemos que até agora, até mesmo no discurso do ex-presidente e também pré-candidato Donald Trump, ele se assemelha de um apoio total a Israel, já que isso está perto das vontades do povo americano, ao mesmo tempo a posição histórica do país. Na Europa, como eu estava dizendo anteriormente, a situação é mais complexa, até porque a proximidade geográfica é maior com o Oriente Médio e o que se mostrou durante os últimos anos é que essa questão relacionada a guerras no Oriente Médio promove uma onda migratória sem controle para a Europa, o que causa problemas internos. Portanto, eles já pensam nessas consequências também, considerando as dificuldades pelas quais passa o continente europeu nesse momento, além de ter comunidades árabes e também alguns grupos políticos dentro da Europa que se mostraram favoráveis à causa palestina, apesar de historicamente também seguir toda a posição dos Estados Unidos, apoiando o Estado de Israel e repudiando esse ataque que, como o professor Furriela disse mais cedo e outros especialistas, não teve nenhum tipo de provocação explícita que justificasse o tamanho da ação que foi feita hoje por terra, também pelo ar, com mais de 5 mil foguetes, 5 mil mísseis jogados sobre o Estado de Israel, que agora responde de forma veemente, de forma forte, e provavelmente continuará durante as próximas horas, já que essa tem sido a versão que nós temos acompanhado durante as outras intifadas, as outras incursões que aconteceram nas últimas décadas. Obviamente que a gente vai estar aqui acompanhando. Aqui na Europa, na Alemanha, de onde eu falo, já são 10 para as 10 da noite, em Israel, em Tel Aviv, o horário nacional é 1 hora a mais, portanto 10 para as 11, tudo indica que será uma noite muito difícil, com muitos ataques, muito trabalho também do corpo de bombeiros, do corpo médico, da polícia, para tentar identificar os terroristas que eventualmente andam livremente pelo território de Israel, para tentar ajudar as pessoas que estão sob os escombros, que estão feridas. São centenas de pessoas feridas e obviamente que esse balanço de como foi o contra-ataque de Israel também a partir dessa tarde e durante a noite nós saberemos apenas amanhã pela manhã, já que essa situação acontece 24 horas por dia e é muito difícil se ter informações precisas. Obviamente que o Estado de Israel, os ministros estão atualizando o número de mortos, o número de feridos hora após hora, mas como tudo tem acontecido de maneira muito rápida e eles também têm que tomar conta das pessoas que estão ainda buscando informações, como nós acabamos de ver com nossos entrevistados, é muita informação, muitos acontecimentos simultaneamente e obviamente não é
fácil para um estado tão pequeno territorialmente, de pouco mais de 10 milhões de habitantes. É uma situação muito complexa. Nós, do jornalismo da Jovem Pan, vamos continuar aqui acompanhando as testemunhas daqueles que estão em loco, além, é claro, de receber todas as informações oficiais dos políticos de Israel, alguma manifestação, eventualmente, do porta-voz do Hamas e outros aliados deste grupo dentro do Oriente Médio. A gente, claro, segue acompanhando, muita gente nesta cobertura especial, viu, Luca? Eu quero, inclusive, destacar que muitos familiares de brasileiros que moram em Israel acabaram demandando e acionando Itamaraty, consulado, embaixadas, solicitando informações sobre essas pessoas, entendeu? Especialmente naquelas cidades ou na região onde os ataques aconteceram. Eu presumo que você aí na Europa esteja identificando um processo similar, semelhante. Há muitas colônias, né, de israelenses e também a comunidade judaica em alguns países aí na Europa é muito forte, muito consolidada. Como as autoridades e os países estão se organizando para atender a essa demanda dos parentes das pessoas que moram em Israel? Pois é, Daniel, uma das comunidades judaicas mais fortes que nós temos aqui na União Europeia é na França, e se espera uma fala também condenatória aos ataques do Hamas por parte do presidente francês Emmanuel Macron durante as próximas horas. Além, é claro, do governo da Alemanha, um governo que se envolveu bastante com a causa sionista, principalmente no pós-guerra, principalmente após o Holocausto, sendo um dos responsáveis por tentar fazer reparações perante as atrocidades cometidas durante a década de 30 e 40 do século passado, mas nós vemos que o apoio ao Estado de Israel, principalmente a algumas violações territoriais que aconteceram durante as últimas décadas, ela dividiu os países europeus, o que dificulta a posição de Bruxelas, que historicamente, como eu disse, acompanha os Estados Unidos nas votações das Nações Unidas e acompanha também a política externa americana em categorizar esses grupos que de fato agem com o terrorismo como facções terroristas e que acabam trazendo instabilidade para essa região. Muitos acreditam que o realinhamento de forças dentro do Oriente Médio tenha sido um dos motivadores para que o Hamas e outros grupos islamistas dentro da Palestina quisessem um ataque em maior escala, principalmente a aproximação dos Emirados Árabes Unidos há alguns anos e neste ano da Arábia Saudita ao Estado de Israel por questões econômicas. Nós sabemos que Israel, apesar de ser pequeno em território e população, é uma das potências militares e tecnológicas do Oriente Médio, com grande inovação, grandes universidades, e obviamente que os países lá daquela região querem se aproveitar disso com acordos comerciais, o que acaba muitas vezes, entre aspas, traindo as causas históricas que eles defenderam, apoiando Yasser Arafat no passado, da Autoridade Palestina, e também a própria existência de um Estado palestino independente. E isso fez com que o Irã, que na política do Oriente Médio, na geopolítica do Oriente Médio, se coloca em uma posição contrária à Arábia Saudita, ampliasse ainda mais o seu financiamento, os seus incentivos financeiros aos grupos que existem tanto no Líbano, na Síria, como também na faixa de Gaza, que é o caso do Hamas e o caso do Hezbollah no Líbano, que eventualmente fazem ataques a Israel, mas nunca nessa escala que nós estamos vendo hoje. O fato de nós estarmos aqui noticiando durante toda a manhã e toda a tarde o que tem acontecido em Israel é o ineditismo desse ataque que foi promovido pelos ares por terra, com mais de 5.000 foguetes, deixando centenas de mortos, sequestrando soldados e cidadãos israelenses, uma falha gigantesca, o que muitos apontam, das forças de inteligência de Israel. Tudo isso, o que mostra a imprevisibilidade dessa região, que é considerada um dos barris de pólvora do mundo, e obviamente esperando a reação tanto da comunidade internacional, o que pode ser feito do aspecto diplomático para salvar o maior número de vidas em ambos os lados, quanto do aspecto militar, do aspecto tático de resolver uma crise que provavelmente acabe com o maior número de mortes, se nós colocarmos na balança a força militar e também tecnológica que tem o Estado de Israel no aspecto bélico. É uma questão muito complexa que envolve várias variáveis e nós
obviamente estamos acompanhando e vamos atualizar também todos aqueles que têm alguns familiares que estão em Israel, seja que pessoas que moram ou que estão viajando simplesmente, fazendo a sua peregrinação para a Terra Santa. Nós, à medida que o Itamaraty vai passando as atualizações dos brasileiros que os contactaram, aqueles que eventualmente e infelizmente estão feridos ou desaparecidos, vamos repassar essa informação para a nossa audiência, sempre tudo em primeira mão, mas essa dificuldade de um país pequeno lidando com tantos acontecimentos ao mesmo tempo, realmente é um dia muito triste, muito complexo, e nós temos aqui que manter a nossa postura e traremos, como sempre, o jornalismo de qualidade para toda a nossa audiência da Jovem Pan News. Inclusive, reforçando a informação, Itamaraty confirmou um brasileiro entre os feridos e também a embaixada busca contato com pelo menos 2 nacionais, 2 brasileiros que estão desaparecidos. Agora, Luca, nós temos também, você falou em número de mortos, nós temos novos números, atualizações sobre os óbitos nesses embates entre israelenses e palestinos. A produção acaba de me passar 232 palestinos e 200 israelenses, inclusive número que estampa a nossa tarja de créditos, 432 mortos em Israel, nesse conflito que já dura algumas horas. Luca, como é que está a cobertura da imprensa europeia? Eu me lembro que nós falávamos muito disso no início na guerra entre Ucrânia e Rússia, porque eu entendo que tem muitos aspectos que precisam ser destacados e analisados nessa cobertura também pela imprensa europeia. Por exemplo, a convocação da reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU. Que importância a imprensa internacional, sobretudo a europeia, está dando para essa reunião? E há muita expectativa sobre o papel do Brasil nesse diálogo? Olha, Daniel, o que nós temos visto é que a cobertura ela acontece assim como a imprensa brasileira tem feito, mas a dificuldade de muitos dos correspondentes de chegar em Israel e querer fazer esse tipo de cobertura em loco por conta do fechamento do aeroporto Ben Gurion, aeroporto de Tel Aviv, que é o principal do país, talvez um dos maiores e que recebe os voos da Europa, até por conta de questões de segurança. Não se sabe se aqueles objetos que estão voando sobre os céus de Israel são ataques ou simplesmente aeronaves comerciais, portanto há um shutdown completo, o que faz com que a cobertura seja, então, principalmente centrada às testemunhas que estão lá e têm contato com os países, afinal muitos europeus também estão de férias em Israel e tem tantos outros que têm uma comunidade ativa que vivem por lá e vão atualizando assim como nós temos feito com a nossa audiência. Ao mesmo tempo, na questão diplomática, eles ressaltam que essa reunião de emergência foi, então, aclamada pelo Brasil para que possam, então, discutir os 15 países membros do Conselho de Segurança uma saída rápida para esse conflito, mas eles destacam também a dificuldade que as próprias Nações Unidas tiveram durante os anos passados, as décadas passadas, em costurar um acordo de paz duradouro e em ataques muito menores. Então, eles acreditam, trabalham com muito pragmatismo e com muita incredulidade que esse tipo de reunião vai ter algum resultado na prática, principalmente porque Israel se sente completamente agredido e o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, não só ao declarar a guerra, disse que vai responder como nunca antes respondeu. Então, esses ataques de mísseis, esses edifícios sendo completamente destruídos, indo ao chão, o que promove também a morte de centenas, serão apenas o começo dessa resposta retaliatória que Israel tem feito e que os Estados Unidos já dizem que apoiam por conta do princípio da legítima defesa do território, lembrando que não era um ataque esperado, apesar do ano de 2023 ter sido um ano tenso no aspecto bélico dessa região, nós vemos que durante os últimos dias nada aconteceu nessa proporção para que as forças do Hamas tivessem uma resposta. Foi um ataque, muitos acreditam, neste momento não motivado, talvez que tenha acumulado uma série de outros ataques menores e aí uma resposta maior acontece para causar um maior impacto, mas principalmente uma tentativa de humilhar as forças de inteligência de Israel, que não conseguiram prevenir, como eu disse, um ataque pelos ares e por terra e que acabou também deixando
como reféns vários cidadãos israelenses, outros soldados, equipamentos sendo roubados pelos combatentes do Hamas, chamados então terroristas do Hamas, neste dia que ficará para a história. Nós continuaremos acompanhando para ver se os resultados serão duradouros ou se esse será o início de uma nova guerra, como tantas outras que já aconteceram nessa região tão tensa do mundo. Pois é, a gente relembra que esse ataque do Hamas aconteceu justamente em um feriado em Israel, em pleno Shabat, que é um período de descanso dos judeus entre o entardecer de sexta-feira e o entardecer de sábado. Várias celebrações estavam acontecendo, inclusive um convidado trouxe a informação, uma convidada, na verdade, a Fernanda, disse que em uma das localidades acontecia uma festa de música eletrônica, inclusive com vários DJs brasileiros, uma festa organizada pelo pai do DJ Alok, tão conhecido e celebrado no mundo. E Bruno Mars também faria uma apresentação, ele talvez o principal nome da música pop, faria uma apresentação em Israel neste fim de semana. Obviamente, a apresentação foi suspensa. Luca, para além desses ingredientes e dessa situação extremamente delicada, você trouxe alguns aspectos da cobertura que a imprensa internacional, sobretudo a europeia, costuma fazer desses conflitos. Muitos repórteres costumam se deslocar de seus países para as regiões de conflito. O principal aeroporto de Israel é o que fica em Tel Aviv, o aeroporto Ben Gurion, que tem conexão com os principais aeroportos da Europa. Diante dessa dificuldade, o que você tem observado? Trata-se de uma cobertura, então, feita com os sinais que são liberados pelas televisões de Israel? Ou alguns jornalistas estão tentando, no peito e na raça, entrar em território israelense? Olha, Daniel, o que nós vemos é que os países com uma grande estrutura de imprensa, no caso da Alemanha, os maiores canais, já tem naturalmente algum correspondente no Oriente Médio que se baseia em Israel, em Tel Aviv, até mesmo pelas questões da liberdade de imprensa que acabam sendo garantidas apenas nesse país em comparação com os demais daquela região. Ao mesmo tempo, tantos outros estão ilhados na Europa, assim como eu, pela dificuldade das rotas. Nós vemos que o aeroporto, como você disse, Ben Gurion de Tel Aviv, que é o maior da região e que costuma ligar o país a diversos outros países do mundo e principalmente da Europa, está fechado. A outra alternativa seria entrar por terra, através da Jordânia ou até mesmo através do Egito, dois países que fazem fronteira com Israel e têm fronteiras terrestres abertas, considerando que o Líbano, a Síria, obviamente por questões históricas e de guerra, estão fechados, mas tende a ser ainda mais difícil entrar por terra, já que toda essa triagem por conta da infiltração dos grupos armados do Hamas durante esse dia fizeram com que pessoas também chegassem pelas vias terrestres, o que vai dificultar a presença de qualquer estrangeiro também cruzando essas fronteiras no momento atual. Eu que já estive em Israel, estive na Palestina, em quase todos os países do Oriente Médio, a gente vê que o sistema de segurança, o esquema de segurança nos aeroportos, nas estradas, ele é muito mais reforçado do que aquilo que estamos acostumados no Brasil, até mesmo aqui na Europa, e nesse momento de guerra, eles têm uma série de protocolos que são colocados, então, em ação para evitar a escalada ainda maior deste momento, desta crise, que já provocou centenas de vítimas. Então, a gente tende a acompanhar essa cobertura sendo feita pelas testemunhas, pelos nossos contatos, os brasileiros, aquelas vítimas diretas do confronto, dando seus depoimentos aqui para a gente através das redes da internet, o que hoje, ainda bem, nós temos essa facilidade, além, é claro, de repórteres como eu espalhados pela Europa e por todo o mundo, tentando apurar, trabalhando 24 horas por dia, coletando com outros colegas da imprensa, alguns que estão em loco, quais são as informações concretas, aquelas que são corretas para veicularmos aqui para toda a nossa audiência antes de causar um pânico ou até mesmo passar algum tipo de informação errada. Nós aqui da Jovem Pan sempre prezamos por isso, estamos trabalhando dioturnamente para que essa cobertura continue a ser, assim como a das outras guerras, dos outros conflitos, a mais transparente possível. Dúvida alguma, é uma situação delicada. Obviamente que nós, jornalistas, não gostaríamos de compartilhar esse tipo de informação, né? Estamos falando de pessoas que estão perdendo suas vidas
e o dia a dia de uma população acaba sendo alterado radicalmente por conta desse conflito. Luca, tem observado aqui os jornais internacionais, inclusive, dizendo que o Hamas teria afirmado que os ataques são sim uma resposta às ações de Israel contra os palestinos, mas também várias informações apontam para muitos israelenses que foram raptados, capturados por homens do Hamas. Vários foram feitos reféns no sul de Israel. O que se sabe até agora sobre essa situação? Muitos israelenses foram capturados mesmo? Já temos inclusive algum número, alguma sinalização nesse sentido, Luca? Por enquanto, um número concreto de pessoas raptadas, até mesmo o sexo, quantas são homens, mulheres e quantos são crianças, não foi divulgado pelas autoridades de Israel, até mesmo por um protocolo de segurança. Aquilo que nós sabemos é que Israel é um dos países que tem o serviço militar obrigatório a partir de uma determinada idade, inclusive para mulheres. Então, todas essas pessoas que foram raptadas, eventualmente, se são cidadãos de Israel, se nasceram em Israel, estiveram como parte do exército em algum ponto da sua vida e podem possuir informações que são valiosas para o Hamas e outros grupos fundamentalistas, grupos islamitas que acabam, de certa forma, querendo se aproveitar dessa situação para fazer outros ataques no futuro. Então esse é o medo, que haja um vazamento de informações de inteligência e também aquilo que representa para o Estado de Israel, até mesmo do aspecto político, para o governo de Benjamin Netanyahu, que sempre foi considerado um primeiro-ministro forte, ele que é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel, ficou aí em diversos mandatos, em vários períodos diferentes como o homem forte de Israel, de ter permitido ou não ter visto esse tipo de ataque, ter tido essa falha de segurança dentro do seu governo, num momento em que também há mudanças expressivas no aspecto judiciário do país. Então, essa é uma tempestade perfeita e o governo precisa responder de maneira muito rápida, ao mesmo tempo que esses ataques, a resposta tende a ser ainda mais violenta do que aquelas que já vimos no passado, por se tratar do maior ataque em território israelense em muitas décadas. Obviamente que tudo isso vai acontecer durante essa madrugada, que tende a ser uma das mais difíceis. As pessoas já receberam a informação que devem permanecer em casa, não abrir a porta em hipótese alguma, até porque há relatos que alguns dos soldados do Hamas, dos terroristas do Hamas, conseguiram raptar carros policiais, uniformes policiais e poderiam se disfarçar de policiais para fazer novos sequestros ou novos ataques, além, é claro, de tantos outros que seguem para os bunkers, essas estruturas super reforçadas, onde haja comida, há uma série de mantimentos para que as pessoas possam sobreviver alguns dias, muitas vezes embaixo da terra, em segurança, já que esses ataques muitas vezes não têm a precisão de atingir um alvo militar e acabam vitimando, em sua maioria, civis, em detrimento de alvos militares. É uma situação extremamente adversa, é a história acontecendo em tempo real e nós aqui, como testemunhas, tentando trazer a informação para a nossa audiência neste sábado também. Exatamente, cobertura especial que acaba de completar 12 horas.